Neste vídeo vamos falar sobre tributações autónomas em sede de IRC. Vamos também aproveitar para resolver uma questão de exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre esta mesma matéria. Muito obrigado por estarem a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. As tributações autónomas são uma matéria consagrada no artigo 88 do Código do IRC. Tributações autónomas referenciam-se a taxas que se aplicam a um conjunto de despesas que as entidades incorrem ao longo de um determinado período. As tributações autónomas, em termos de definição, baseiam-se em taxas aplicadas aos sujeitos passivos de IRC e que incidem sobre determinados gastos empresariais que não se encontram diretamente relacionados com a produção própria, independentemente da empresa gerar lucro ou prejuízo. As tributações autónomas estão diretamente relacionadas com a existência de lucro. Repetindo, as tributações autónomas não estão diretamente relacionadas com a existência de lucro. Elas incidem sobre determinadas despesas incorridas ao longo do ano na empresa. Independentemente da empresa ter lucro ou ter prejuízo, as tributações autónomas aplicam-se. Até havendo prejuízo, as tributações autónomas poderão vir a ser elevadas em 10 pontos percentuais, conforme já vamos ver pela análise da legislação. Mas quais são as principais taxas de tributação autónoma previstas no artigo 88 do Código do IRC e sobre que tipo de encargos ou despesas essas mesmas tributações autónomas incidem? Bom, são objeto de tributação autónoma em sede IRC as seguintes naturezas de gasto, exceto se imputáveis a estabelecimentos estáveis situados fora do território português e relativos à atividade exercida por seu intermédio. Despesas não documentadas são tributadas em 50% ou 70%. Esta taxa mais elevada de 70%, ela aplica-se se o sujeito passivo for isento, total ou parcialmente de IRC, e não exercer a título principal atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, e ainda se o sujeito passivo auferir rendimentos resultantes do exercício da atividade sujeita ao imposto especial do jogo. Portanto, nestas circunstâncias, a taxa a aplicar às despesas não documentadas é de 70%. Caso contrário, será, por regra, 50%. As despesas não documentadas, elas, para além da tributação autónoma, elas não são aceites do ponto de vista fiscal, ou seja, a quando do preenchimento da declaração modelo 22, este conjunto de despesas não documentadas, elas são, efetivamente, um ajustamento fiscal a acrescer na determinação do lucro tributável, em conformidade com o artigo 23A, número 1, a linha B. Mas também as despesas de representação, que são aquelas despesas suportadas com recepções, refeições, viagens e passeios e espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou fornecedores, ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades, conforme o artigo 88, número 7, são tributadas à taxa de 7%. Indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente, tributadas à taxa de 35%, mas aqui terá de ser analisado o artigo 88, número 13, alineado do Código do IRC, para mais informação sobre esta tributação. Também os gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes são tributados à taxa de 35%.
Mas para informação mais detalhada, o artigo 88, número 13, a linha B. Os encargos suportados com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, conforme o artigo 88, número 9, são tributados à taxa de 5%. Mas uma informação mais detalhada terá de ser mesmo consultado aqui o número 9 do artigo 88. Os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC, a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial, são tributados à taxa autónoma de 23%, em conformidade com o número 11 do artigo 88. As importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes, sujeitas a um regime fiscal privilegiado, poderão ser tributadas a 35% ou 55%, conforme o artigo 88, número 8. E a taxa de 55%, esta taxa mais elevada, aplica-se se o sujeito passivo for isento, total ou parcialmente de IRC, e não exercer a título principal atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola. E ainda são aplicadas as taxas de tributação autónoma às despesas relacionadas com ou aos encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros. Consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, nomeadamente as depreciações, as rendas ou alugueres, os seguros, a manutenção e conservação de combustíveis e os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Este tipo de encargos que estão no artigo 88, número 3, o qual estabelece que são tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam a título principal atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, mas também viaturas ligeiras de mercadorias, aquelas que estão referidas na linha B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, abrangidas pela tabela A deste Imposto sobre Veículos. Portanto, estende-se também a este conjunto de viaturas as tributações autónomas relacionadas com os encargos e ainda, como já tinha referido, motos ou motociclos, e excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica. Estes, em concreto, não estão sujeitos a tributações autónomas. Então, quais são as taxas de tributação autónoma que se aplicam às viaturas? Aquelas que acabei agora de referir aqui e que estabelece o artigo 88, número 3, conforme acabei de referir. As tributações autónomas são as seguintes. Para as viaturas ligeiras de passageiros a gasóleo, gasolina, GPL e para híbridos plug-in que não cumpram com os requisitos estabelecidos no artigo 88, número 18, portanto, os plug-in que não cumpram com os requisitos que eu já vou referir, as tributações autónomas serão 10%, no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a 27.500 euros, 27,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000, e 35% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. Viaturas com custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros, os seus encargos, todos aqueles que anteriormente eu referi, eles são tributados a uma taxa de 35%. Por exemplo, as depreciações serão consideradas as depreciações contabilísticas e não aquelas que são aceites fiscalmente. Ou seja, uma viatura, por exemplo, de valor de aquisição de 50.000 euros,
considerando uma taxa de depreciação de 25%, 25% vezes 50 mil euros, dará 12.500 euros. É essa a sua depreciação contabilística, mesmo sabendo que não será a depreciação fiscal, porque o limite para as depreciações fiscais será de 25% de 25 mil euros, mas será sobre a depreciação contabilística que a tributação autónoma vai incidir. Já no caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, e aqui vamos definir o que é considerada uma viatura híbrida plug-in para o legislador no âmbito desta norma, cuja bateria possa ser carregada através da ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro percorrido. As taxas referidas nas alíneas A, B e C, ou seja, de acordo com estes limites de aquisição, serão, se o custo de aquisição for inferior a 27.500 euros, 5%. Com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500 e inferior a 35.000, 10%. Para um custo de aquisição igual ou superior a 35.000, 17,5%. Já no caso de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural veicular, as taxas referidas nas alíneas A, B e C serão então, e mais uma vez, valor de aquisição inferior a 27.500, 7,5%. Valor de aquisição superior a 27.500 e inferior a 35.000, 15%. Custo de aquisição igual ou superior a 35 mil euros, 27,5%. As viaturas ligeiras de passageiros elétricas não estão abrangidas por tributações autónomas. Ora, consultando agora o artigo 88 do Código do IRC, e no fundo aquilo que eu acabei de referir foi um resumo das principais tributações autónomas que aqui estão elencadas neste artigo, diz-nos o 14, número 14, que as taxas de tributação autónoma previstas no presente artigo são elevadas em 10 pontos percentuais quanto aos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no período a que respeitam quaisquer dos factos tributários referidos nos números anteriores relacionados com o exercício de uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola não isenta de IRC. Então, significa que, à luz aqui do número 14 do artigo 88, que havendo prejuízo fiscal num determinado período, o sujeito passivo verá estas taxas de tributação autónoma elevadas em 10 pontos percentuais. Por exemplo, as despesas de representação, cuja taxa é de 10%, como vimos, passará a 20%. Sobre as ajudas de custo e compensação pela utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal, 5%, passará para 15%. Nomeadamente as viaturas, estas várias taxas que acabamos agora de referir, haverá um aumento, uma elevação de 10 pontos percentuais para todas elas. Uma taxa de 35 passa para 45. Mas convém também referir o número 15 desta norma, o qual refere que o disposto no número anterior não é aplicável no período de tributação de início de atividade e no seguinte. Ou seja, no ano de início de atividade e no ano a seguir, não haverá elevação de 10 pontos percentuais, sendo que as taxas de tributação autónoma serão aquelas que acabei de elencar. Isto no período de tributação de início de atividade e no seguinte. Ou seja, se não estivermos aqui no número 15, efetivamente aplicar-se-á, regra geral, o artigo número 88, número 14, o artigo 88, número 14, com elevação em 10 pontos percentuais das taxas. Ora, face a isto, vamos agora resolver uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados
que faz referência precisamente a esta última matéria que acabei de referir, ou seja, o 14 e o 15 do artigo 88 do Código do IRC. O exame a que me refiro é o exame de avaliação do dia 29 de outubro de 2022, na sua versão A. E vamos à questão número 33. Uma sociedade por cotas que não se qualifica como pequena e média entidade, tributada segundo o regime geral do IRC, declarou início de atividade em 1 de abril de 2021. Abril de 2021, ano 2021, é o ano de início de atividade. Portanto, seria no âmbito do código do IRC, o período de tributação de início de atividade seria o ano de 2021. No período 2022, que de acordo aqui com o código do IRC estaremos a falar no seguinte, no período 2022, é expectável que a sociedade venha a apresentar um prejuízo fiscal. Concretizando-se este cenário, ou seja, de em 2022 existir prejuízo fiscal, uma destas questões estará certa. A linha A. No período 2022 não há lugar à aplicação do número 14 do artigo 88 do Código do IRC. A linha B. No período 2022 há lugar à aplicação do número 14 do artigo 88 do Código do IRC, dado a sociedade não se qualificar como pequena e média entidade. A linha C. No período 2022 há lugar à aplicação do número 14 do artigo 88 do Código do IRC. Ou a linha D, nenhuma das respostas anteriores está correta. Haver lugar à aplicação do número 14 do artigo 88 significa haver para a entidade uma elevação em 10 pontos percentuais quanto aos sujeitos passivos que apresentem um prejuízo fiscal. A verdade é que a entidade apresenta um prejuízo fiscal no ano de 2022. Mas o ano 2022 corresponde ao ano seguinte ao início de atividade ou ao período de tributação de início de atividade. Se é verdade que o artigo 88, número 14, estabelece uma elevação em 10 pontos percentuais para os sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no período a que respeitam os factos tributários, o número 15 vem referir que não se aplica esta elevação no período de tributação de início de atividade e no seguinte. Portanto, à luz do número 15, a resposta correta para esta questão será que no período de 2022, que é o período seguinte ao período de início de atividade, não há lugar à aplicação do 14 do artigo 88, ou seja, elevação em 10 pontos percentuais. Haverá posteriormente, caso a empresa venha a incorrer em prejuízo fiscal. Questão número 33, a linha A é a resposta correta. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.